Você conhece os mutantes em Skibidi Toilet? Sim, aqueles Skibidis com braço e pernas que são fortes e resistentes e bonitos. Bem bonito. Então, nesse vídeo você vai ver a análise completa desses Skibidis mutantes. Os Skibidis mutantes são Skibidis que têm perna e braço, criado pelo cientista para batalha. Nós vemos pela série inteira que esses Skibidis são muito conscientes mesmo. E também eles são bem grandes. E a forma que eles são criados é pegando o corpo de um large cameraman, como foi mostrado do episódio 68. O primeiro mutante de toda a série foi o episódio 33. Ele aparece cantando, até que ele vai correndo como se fosse um maluco. Aí ele aparece na tela e mata a gente. Uma coisa a se dizer é que aparentemente é um Large Speakman transformado em um Skibidi, porque além dos parasitas infectarem o hospedeiro, eles fazem mutação ao hospedeiro. A gente veja isso com o Fred, onde os dedos deles ficam gigantescos. Mas só acontece com esse Large Speakman, porque nunca mais aconteceu. E o último episódio que esse mutante apareceu foi o episódio 37. Ele aparece destruindo tudo, mas os agentes usam sua arma atingindo ele, desfectando os dois Larges. E o Skibidi, percebendo isso, ataca um dos Larges, mas o Large que está atrás dele usa a faca, assim derrotando o Skibidi mutante. Do episódio 62, nós conhecemos os dois mutantes mais conhecidos de toda a série, que estão vivos até hoje, que são Berserker e o Hugo Boss. Uma curiosidade bem rápida: o Hugo Boss, antes de ter esse nome pelo próprio Boom, a comunidade chamava ele de Bursor, mas o nome Berserker foi o nome dado pela comunidade, não foi o Boom que deu. A maioria dos nomes dos personagens são da comunidade que dá, mas a maioria é do Boom mesmo. Mas falando dele, ele aparece partindo um Large cameraman ao meio, que é uma cena bem brutal, e depois ele aparece no episódio 63, destruindo um carro dos cameramen. Mas ele é surpreendido pelo plano de cameraman, e depois ele é morto, entre muitas aspas, né, por um Large Speaker. Mas o seu amigo aparece no episódio 66, onde ele mata um Large cameraman. Aí o Large TV Man usa sua flecha de luz, mas ele usa um óculos para se proteger. No episódio 69, tem um Skibidi mutante meio estranho. Ele ataca uma cabeça de um cameraman. Aí ele desce do chão, matando o cameraman que tava com a gente. Aí ele começa a atacar como se fosse zumbi. O nosso plano de meio ataca ele, só que meio que não faz efeito. Aí ele grita na nossa cara, até que o Dark Speakman vem por trás, atacando na cabeça dele. E o plano de meio ataca com tudo, assim, matando ele. E também tem meio que um detalhe do pescoço dele. Alguns falam que isso é pra proteger da descarga, mas eu acho que isso é pra cobrir a privada dele, pra não ficar meio tosco. E do mesmo episódio também aparecem alguns mutantes, só que todos eles estão meio tortos, mostrando que eram mutantes incompletos. E quase no final do episódio, um aparece. Indo pro episódio 71, a gente veja o Hugo Boss matando o cameraman médico. E nesse episódio a gente veja que ele sofre algumas modificações. Ele ganha um laser que fica na sua serra e também duas espadas, que a princípio ele não usa do começo, mas nos próximos episódios ele começa a usar. Nesse episódio a gente veja vários mutantes, como um que tem Sasuke tem que dar um socão na cara dele, outro também que tem Sasuke tem que dar uma facada gostosa nele, jogando ele pra fora e matando com laser, e outro que ele só vira atacando com laser, e também esse mutante que aparece das cenas extras do episódio 73. Ele é o mesmo, mas o mutante mais especial é o Skibidi SWAT. Ele aparece matando dois cameramen, atirando dois mísseis na nossa cara. O nosso cameraman atira dele, só que ele usa um escudo pra se defender, e ataca a gente, destruindo o canhão e o nosso braço do Mech. Mas a Strider Câmera atira dele, e ele fica bem surpreso disso. Aí a Strider Câmera fica metralhando de tiro. Depois da Strider Câmera matar um Skibidi e o nosso cameraman agradecer, ele vai andando aonde tá o mutante. E depois de matar o Skibidi, ele chega e pega a foice do mutante. E uma curiosidade: a foice que o mutante usa é a foice do gato de botas. Depois de mostrar o dedo no meio na nossa cara, acontece uma destruição do lado, onde ele olha e depois olha pra gente rindo. E a gente veja que essa destruição foi do Jet Toilet. E essa cena aqui o Hugo Boss tá voando. Indo pro episódio 63, a gente encontra o Berserker, na sua versão 2,0. Algumas pessoas falam que ele não é o mesmo, mas eu acho que ele é o mesmo por causa da faixa, porque a forma que ele foi derrotado foi o Large Speakman ter tacado uma faca na cabeça, assim, derrotando ele. E aí ele colocou, provavelmente, por causa do ferimento que ficou na cabeça. Só sei que ele vai andando bem devagar, indo pra cima da Camel Woman, só que quando ele vê o robô do cientista, ele fica bem assustado, provavelmente sabendo que não é ele que tá no robô. E vai embora, deixando os dois skis. E quando o Teto Cameraman tinha pegado o
Jetoet ele aparece tacando dispositivo e fica atirando dele. Só que o Teto Cameraman pega ele, taca no chão, e aí ele faz o skibidi e depois sai desviando da pisada do Teto Cameraman. Meu Deus, eu tô muito sem voz. Mas vamos continuar aqui, né? Indo pro episódio 64, o Berserker chega meio quebrado por causa do Teto Cameraman, mas ele encontra o seu amigo Hugo Boss. Eles então dão um aperto épico, do estilo Teto Cameraman e Teto Speaker. Mas o Jetoet chega falando pro Discord provavelmente sair por causa dos Astro Toilets. E o Discord percebe a gente. Então o Skibidi SWAT vai atrás do nosso cameraman. Nosso cameraman vai correndo pra tentar se salvar. Mas o Hugo Boss chegou primeiro do que o nosso cameraman. Então a gente morre pro Skibidi SWAT. E no episódio 75 a gente encontra os mutantes junto com os Skibidi. Esses mutantes estão provavelmente segurando uma metralhadora. Mas infelizmente eles morreram pelos Astro Interceptadores, que só fica lá tirando todos eles, assim matando todos eles. Mas do mesmo episódio a gente encontra essa linda mutante, mas ela se esconde. Mas ela aparece pra ajudar a gente contra o Astro Scout, tacando uma garra dele na cabeça dele. Então ele pega ela e taca ela. Então ela atira com laser e nós paralisa ele. Então os outros atacam uma bomba, então o Scout joga ele, só que como tá com a bomba, explode. Então ela voa, atira o seu laser na cabeça dele e assim matando ele. Depois dela matar o Astro Scout, ela fala: siga-me se querem viver. Então ela chama todo mundo pra ir e ela vai correndo. Então nosso cameraman que fica fumando concorda de ir com ela. Então a gente via e olhamos pra ela. Então a gente vai correndo até ela. Só que aí começa a tremer tudo. Aí então aparece o Juggernaut. Mas como esse vídeo não é do Juggernaut, nós não vamos falar sobre ele. Depois do Juggernaut explodir tudo empurrando a gente, a mutante pega a gente e a gente vai voando. Só que o Juggernaut explode tudo. Depois do impacto da explosão que empurra a gente fica em um monte de pedra, nossos amigos salvam a gente. E a mutante com aquele singarrinho da boca olha para a destruição do lugar. Então a gente olha pra ela e a gente dá um joinha, agradecendo que ela salvou a gente. Então ela olha pra gente e dá um sorrisinho. E também dá uma piscadinha. E no episódio 76 a gente tem esse mutante que tá com esse skibidi que vai levar a gente pra gente sair dessa cidade. Quando esse cameraman aparece do nada, o mutante ele fica apontando uma arma na cara dele, suspeitando, achando que era algum esquisito. Depois do impacto, o Astro ter matado o skibidi que tava ajudando a gente vai correndo pra tentar sobreviver. Só que o impacto Astro destrói uma ponte. O impacto da explosão foi muito grande, derrubando a gente. Então a gente se levanta depois do impacto grande, aí aparece dois Astros. Então a gente mete o pé junto com o mutante. Só que aí chega o impacto Astro junto com outros Astros para encercar a gente. Então, vendo que não tinha o que fazer, ele se rende, assim sendo sugado pela garra da turquesa, só sobrando os destroços. Coitado. Indo para a temporada 25. Sim, eu tô usando a temporada 25 porque o episódio 77 completo não voltou. Eu acho que nem vai voltar. A gente encontra a mutante que ajudou a gente. Agora ela tem 2 lasers e ela fala com a gente: Ei, seus amigos, vocês não se preocuparam em salvá-los. Sem a nossa ajuda, eles teriam morrido. Agora, irmãozinho, a sua base é a nossa base. E antes da gente ir pro episódio 70, temos que falar desse cara, que ele é meio que um mutante. Então vamos dublar as falas dele. Pare. Eu vim aqui para falar em nome do meu povo. Nesses tempos difíceis, devemos aproveitar a oportunidade para uma nova união. É hora de enterrar o passado. Você não acha? Agora a gente pode para o episódio 70. Quando a gente ia morrer pelo Astro Especialista, alguém joga uma espada. E essa espada foi o Hugo Boss. Está apontando uma arma, ele idiota. Nós salvamos a sua vida, cara. Relaxe, não estamos aqui para magoar ninguém. Hora de sermos amigos. Oficialmente. Isso não é uma ordem.
Então chega 2 Astros e 1 Astro Interceptador atirando loucamente. E olha o Hugo Boss ajudando a gente. E também o Berserker, quando o DJ stunou o Astro Interceptador, ele também ajudou a gente. Depois do Michael Jackson cortar a cabeça do Astro Interceptador e a cabeça criar pernas e gritar na nossa cara, o Berserker pega a cabeça e joga, eu acho que de um skip. O nosso agente, vendo tudo isso, dá o joinha. Então... a gente vai pro outro lado e nós vemos o coitado do Skip de SWAT, que tá sofrendo pra matar os Astros. Então a gente dá um suporte, matando um Astro. E a gente atira do Astro especialista. E o Skip de SWAT dá uma machadada dele, assim fazendo o Astro recuar. Então chega mais alguns Astros, mas o Skip de SWAT mostra uma habilidade, que a sua foice pode ser jogado como se fosse um bumerangue, assim decapitando os Astros. Depois de ele fazer isso, ele olha pra gente e gira suas foices e dá um sorrisinho, agradecendo a gente que a gente ajudou ele. Mas ele deixou um negócio do chão, então a gente, como é curioso, vai olhar o que é. E nós vemos ele quando trabalhava em Alpha Hills. E quando a tropa dos cameramen chega, a gente vê o Skip de SWAT lá em cima, vendo todo o pessoal. E quando a Plunge Woman aparece com seus upgrades, o Berserker fica impressionado. O Berserker ficou bem impressionado. Quando chega mais Astro Toilet, a Plunge Woman ordena todos os cameramen atacar. Nós vemos o Berserker bem animadão com tudo isso. Quando o Last TV Man chega, a gente vê os 3 mutantes, todos machucados, com fogo e sem algum dos seus equipamentos. E da armada dos Skibidi a gente vê os 3 mutantes, o Hugo Boss, o Berserker que tá ordenando tudo isso e até um mutantezinho. E também o Skibidi SWAT. Quando o Sobritereito é derrubado, aparece o Adrian, que quer dizer o Mafia Toilet. No episódio 78 a gente vê o Hugo Boss, que tá com upgrades novos. Mas não vou analisar a aparência dele, porque vou fazer uma série só sobre isso. Sim, a gente vai ter uma série do canal onde a gente analisa a aparência dos personagens. Então vamos pro episódio 79. E no episódio 79 a gente encontra o mesmo cara da temporada 25, que fala: parece que eles não querem negociar. Eles estragaram a minha roupa. Dane-se a paz. Mate todos. Quando a gente chega, a gente vê já o Berserker boladaço, batendo um Astro contra a parede. Quando esse Astro bugado morre, ele vira para trás. E nós vemos de novo o Adrian, quer dizer, Mafia Toilet. O que não te mata te dá aura. Então o Michael chega, depois de ter matado alguns Astros, o Mafia dá um carinho dele, falando: muito bem. É isso daí, Mike. Só que a trombeta dos Astros começa a tocar. Então o Berserker fala: nós vamos dar um tempo. Quando o Watchmen of Doom chega, dá pra ver que os mutantes saem do lugar para chamar reforço. Então quando chega o reforço Skibidi, o Berserker derruba todas as TVs do Watchmen of Doom, tanto que uma delas até cai em cima da Tuki. E também a gente vê já o Mafia derrubando um obliterador. Depois ele pula pro Watchmen of Doom para tirar o parasita. Continua congelando. Eu vou tirar essa coisa daqui. Não, você não vai. Então a Toqueza se levanta dando um socão do Mafia, derrubando ele. Mas o Mafia volta para tentar tirar o parasita, só que o parasita não estava sendo mais desparalisado. Então ele sofre um tapa de novo. Vamos lá, mate-nos. Nenhum de vocês escapará da fúria do nosso chefe. Ele não vai parar por nada. Nem você, garota. Vamos recuperar o que é nosso. Vamos ver. Michael aparece. Vendo que seus amigos iam morrer, ele se resolve sacrificar para os seus amigos sobreviverem. Astros, eu mato todos vocês. Até hoje eu não superei essa cena. Finalmente acabou esse vídeo, não aguentava mais editar ele. Meu Deus do céu, espero que vocês tenham gostado, porque eu sinceramente estou exausto depois de ter feito esse vídeo, porque esse vídeo estava sendo editado há 500 anos atrás. Só que eu tava sem vontade de terminar esse vídeo. Quando eu tava fazendo esse vídeo eu tava com muita vontade, só que depois eu ficou passando o tempo e eu fiquei meio sem vontade. Fiquei com preguiça pra terminar. Tanto que teve algumas coisas que eu não falei, como a mutante ter heterocromia. Ela tem isso, só que eu não falei, porque eu tava
tava querendo que esse vídeo terminasse rápido. Mas sim, a gente vai ter uma série analisando a aparência dos personagens. Sim, a aparência, o modelo, essas coisas. Vai ser bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, se inscreva. Eu acho que é só isso. Agora eu acho que eu vou desenhar. Sei lá, eu acho que eu vou desenhar mesmo.